Olá, boa noite a todos. Aqui Alexandre Cardoso, CEO da Tubilim, para mais uma live muito especial aqui para continuar o papo da semana passada. Para quem não me conhece, eu sou o CEO da Tubilim. A Tubilim é uma empresa de consultoria que apoia empresas através de treinamentos e consultorias na aplicação do Lean para que as pessoas sejam mais produtivas e felizes. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar aqui a nossa apresentação falando um pouquinho sobre... dando continuidade ao que nós falamos semana passada. Para começar, a gente vai dar uma reforçada naquilo que eu... Toda semana... Essa live tem o objetivo de trazer conhecimento para você que é de logística, principalmente, para poder aplicar a logística no seu dia a dia. Claro que os conceitos também se aplicam à produção, mas basicamente o foco é o movimento logística mais eficiente. É um movimento que eu lancei há algum tempo atrás, que tem o objetivo de tornar, vamos dizer assim, a logística mais produtiva no Brasil. Então, esse conceito surgiu porque eu fiz uma pesquisa para identificar onde o Brasil está em relação ao posicionamento, né, de produtividade no mundo. Não sei se você sabe, o Brasil, teoricamente, estaria em 51º de acordo com o Banco Mundial. Só que essa aqui já está atrasada e a coisa só piora, né? Na verdade, a gente... está em 65, né? 65º lugar na posição geral, e isso parte porque a nossa realmente infraestrutura é ruim, né? Mas também não é só a infraestrutura, né? A gente tem processos que não estão otimizados nos centros de distribuição, principalmente, que é o foco do meu trabalho e daquilo que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, a ideia é que a gente consiga mudar a realidade no Brasil, né? E para isso, eu trouxe aqui uma frase de Sócrates, né? Que ele fala que para mudar o mundo, comece mudando a si mesmo. Então, eu me propus a trazer conhecimento para as pessoas, de maneira que elas consigam melhorar a sua produtividade. Além, claro, da minha empresa, que também presta serviço nessa área, mas nem todos têm acesso. Então, isso me levou a trazer esse pensamento aqui livre para vocês através desse movimento logística mais eficiente e com o objetivo e o propósito de transformar a logística em CDs, em centros de distribuição no Brasil, na mais eficiente do mundo, né? Muitos me falaram que é muito desafiador e quase impossível, né? Mas eu acredito muito no propósito, né? A gente tem que sonhar grande, né? Então, o meu sonho é realmente que a gente consiga ter mais gente envolvida nesse processo, que as pessoas possam participar desse movimento e melhorar a produtividade no Brasil de maneira geral. Então, essa é a ideia, e a gente, para isso, como é que a gente vai promover isso, né? Nós acreditamos que capacitando a liderança, né, os líderes em melhoria contínua, com livros sobre os temas, ou lives, né, sobre o tema de aumento de produtividade, e hoje faz parte desse processo que a gente trouxe aqui, a questão do gerenciamento diário, né, que vai proporcionar a você aumentar a produtividade da sua equipe. Entrevistas com profissionais que se destacam aplicarem um método de logística mais eficiente ou qualquer outro método, né? Nós já estamos aqui com o próximo convidado já confirmado, né? Ele é um gerente de logística de um terminal, de uma empresa, e vocês vão poder ouvir ele falar um pouquinho sobre como foi a transformação Lean na logística do terminal. Semana que vem, não perca. Eu sei que é véspera de feriado, mas estaremos por aqui. E também apoiar, né, esses profissionais aí para que eles possam entregar um resultado melhor do que vem sendo entregue hoje pelas organizações. E o que a gente já está fazendo a respeito? Nós estamos agora com essas lives toda quinta-feira às 19 horas, então põe no seu calendário cada live dessa. Meu compromisso é fazer uma live por semana até o fim do ano.
Claro que vai ter algumas que eu não vou conseguir em função de férias e tal, mas minha meta são 52 lives. E, além disso, nós temos 2B Leancast, que fala sobre Lean. Aliás, hoje a gente liberou mais um capítulo, onde vocês vão poder ver a entrevista do Danilo, que foi gerente da Bemol, e hoje ele está numa outra empresa, mas a história dele é muito interessante, é muito bacana você ouvir a entrevista que a gente teve com ele, e você pode ouvir no carro, né? Indo para o trabalho, voltando do trabalho, então não deixe de seguir. Além disso, nós temos artigos, né? Nosso compromisso também é trazer artigos para ajudar as pessoas a adquirirem conhecimento, né? Isso faz parte também. O livro, que é o livro Logística Lean sem Distribuição, que aliás está por aqui também, e ele traz para a gente essa metodologia, né, que nós chamamos Logística Lean em sem distribuição, e também nós temos um método, que é um curso que a gente liberou ele em fevereiro, e agora ele está com as vendas até abertas. Se você tiver interesse, você pode falar comigo, mas a gente deve liberar aí o site de novo para poder fazer compra, né? Então, essa ideia assim do que a gente está trazendo, né? A gente acredita que isso pode ajudar, e logo deve vir novidades por aí também que a gente vai trazendo aqui para vocês. E como é que você pode participar desse movimento? Se conectando comigo nas redes sociais, né? Ou no YouTube, no LinkedIn. O Bruno, boa noite, é o Bruno aí. Bruno também é frequentador assíduo das lives aqui. Seja muito bem-vindo, Bruno. E a gente pede a você que se conecte comigo no LinkedIn, Instagram, no YouTube. A gente tem também um canal, né, que é Alexandre _Lean, se eu não me engano. Não, esse é o Instagram. Mas nas redes você vai encontrar, acho que está ali em 1 minuto. E lá você vai poder também aprender lá todas as lives que estão acontecendo aqui, elas estão disponíveis no canal no YouTube também. Outra coisa também é você compartilhar suas práticas e aprendizados conosco, para a gente poder te convidar para, inclusive, você participar das lives como um entrevistado, né? Que a gente também está trazendo aqui pessoas que já aplicaram ou aplicam isso na logística, né? Então, essa é a ideia. Muito bem, então, agora sim, a gente vai efetivamente começar, né? Falando um pouquinho do gerenciamento diário, né? Que a gente fez abordagem semana passada, vocês devem se lembrar. Se não assistiu, eu recomendo assistir, que ele está disponível na rede, né? No YouTube. E se você não encontrar, entre em contato comigo que eu te passo, onde a gente fez uma abordagem falando um pouquinho do que o gerenciamento diário ele é parte de um sistema de gestão, ele não é algo isolado, e ele está conectado também com o quadro hora a hora, que é uma ferramenta que a gente utiliza para obter informação. Aí tem o gerenciamento diário e o gerenciamento semanal. Então, esse sistema é o que rege uma organização, né? Então, na logística também, no centro de distribuição, esse aqui é um exemplo de um centro de distribuição, onde a gente fez lá o hora a hora em cada departamento, depois tem o diário, que se faz toda a gestão do centro de distribuição. Bom, na última live, eu fiz uma abordagem, né, explicando qual a importância do GD. O GD, ele, na verdade, ele recupera a performance mais rápido. Então, tradicionalmente, o que acontece com a empresa é quando tem um problema, demora para reagir, ou muitas vezes nem sabe daquele problema, você vai saber no final do mês, né, ou no final da semana. Então, isso faz com que você perca a performance, né? E também, claro, a ação demora e aí você fica prejudicado. Então, não ter o GD faz com que você realmente tenha um resultado que não está funcionando bem, né? E você sofre, né, um atraso para corrigir as variações. Com o gerenciamento diário, isso eu posso dizer para vocês que é algo que eu estou vivendo a cada cliente que a gente implementa, né? Ontem eu estive visitando inclusive, que ele vai estar aí semana que vem, onde até hoje eles usam, né? Você vê só, acho que deve ter uns 10 anos que eles têm o gerenciamento diário. E realmente isso traz um resultado impressionante para eles, né? E ele vai poder contribuir e falar um pouco semana que vem aqui sobre esse resultado. Então, aplicando o GD, o que acontece? Por você estar monitorando, né, diariamente, você toma ações mais rápidas, né?
para resolver o problema. Então, a performance ela se mantém constante e você recupera ela em menos tempo. Então, os resultados realmente aparecem e aí você consegue, né, não ter atrasos e fazer as suas entregas da melhor forma possível. Então, essa é uma característica do conceito. Ô, Maurício Sorrentino também sempre está com a gente aí. Seja bem-vindo, Maurício. E o GD ele traz para você essa percepção e essa ação muito mais rápida. E aí a gente falou que o GD evita surpresa, né, inicia uma tratativa de solução de problemas, que a gente vai fazer uma pequena observação a respeito, que, aliás, é um tema que eu devo trazer daqui a algumas semanas, que eu percebo que as empresas têm uma carência muito grande, e também ele permite você gerenciar o aprendizado organizacional, né? Isso tem muito a ver com o trabalho padrão e a gente também sabe que o GD gera conhecimento, né? Então, basicamente isso que foi tratado. Eu falei da importância também do GD ele estar, de certa forma, dentro de um planejamento estratégico. Então, uma vez que se definiu o norte verdadeiro, desdobrou a estratégia, o GD é o que garante que você vá cumprir aquela estratégia, traga para você o resultado através do PDCA. Boa noite, Joyce. A Joyce também está aqui, está lá no LinkedIn, seja muito bem-vinda. E então o GD tem que estar conectado ao planejamento estratégico. É claro que às vezes a empresa não tem isso, mas ela pode já começar o GD sem ter o planejamento estratégico estruturado, que também funciona. Depois ela pode estruturar isso. E também falamos um pouco sobre indicadores, que é importante você definir que indicadores você vai colocar no seu quadro, e aí você, a partir daí, faz um monitoramento desse processo. Então, eu parei por aqui, né, falei do exercício para você, na sua empresa, identificar quais são os indicadores, se já estão desdobrados ou não, mas pelo menos, se você trabalha num CD, se você trabalha na separação, qual indicador você gostaria de medir? Então, isso que é importante, né? Se você trabalha no recebimento, qual indicador é importante? Então, aí é que onde você começa a estruturar o seu GD. Então, hoje eu trouxe aqui um modelo que não é único, existem outros, tá? Mas esse é o que a gente mais usa, que está no livro do Robson Caetano, Robson Gouveia, que é o A3, né? O processo A3, gerenciamento diário, na verdade. Então, vocês podem lá, inclusive, ver esse modelo um pouco mais detalhado. Mas, basicamente, o que tem num quadro de GD, nesse nível aqui, que a gente chama de gerência, né? Então, no caso do CD, seria o gerente do CD, que teria esse quadro, né, sendo composto pelas informações que vêm de todos os setores do CD. Claro que depende muito do tamanho. Por exemplo, eu já trabalhei em centro de distribuição que era muito grande e a gente teve que fazer um GD no recebimento, um na expedição e um na parte de separação. E depois tinha um GD geral da companhia. Mas, de maneira geral, um GD só, se você tem um CD que não é muito grande, funciona bem, tá? E o que tem nesse quadro? Esse quadro ele é relativamente simples, né? Ele traz aí, como vocês podem ver, os indicadores, que são aqueles indicadores que você vai escolher, né, na área. Eu vou mostrar aqui depois um exemplo específico de logística. Esse aqui fala um pouco de logística aqui, por exemplo, entrega no prazo, furo de estoque, hora extra, isso são indicadores de logística, né, que realmente diz estoque. Então, esses são indicadores da logística. Nesse caso aqui é de uma empresa que produz algum produto e tem também a logística envolvida. Então, a gente aqui pode ver, então, o primeiro indicador tem que ter um responsável. O que a gente chama de responsável, gente? Responsável é aquele que vai trazer a informação e tem poder sobre a ação desse indicador. Então, por exemplo, não adianta a pessoa ser uma pessoa do recebimento e ela trazer o indicador da separação. Não. O líder do recebimento tem que trazer os indicadores do recebimento. E a responsabilidade vai além de somente colocar no quadro indicador, né? Na verdade, ele vai dar a tratativa quando o indicador não estiver dentro daquilo que estava esperando, né? Porque aí que vem a terceira coluna aqui, que é o que a gente chama de meta. Então, aqui você tem um campo onde você vai pôr a meta do indicador. Muitas vezes o pessoal me pergunta, Alexandre, mas a gente nem tem nada, está começando, qual a meta que eu coloco? A gente recomenda que você, se não tem uma meta, colete dados pelo menos uma semana para você poder identificar, né, qual é
o número correto e, a partir daí, né, estabelecer uma meta. Sem meta fica difícil saber se está certo ou está errado, né, gente? Então, é importante se está bom ou está mal, né? Então, é importante ter essa meta estabelecida. E aí você tem, nas colunas seguintes, você tem segunda, terça, hoje é quarta, olha, hoje é quinta, né? Mas tem quarta aqui, ó. Aí quinta iria aqui, né? Sexta, aí tem sábado, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, que é para colocar o acumulado, né? Para você ver se dentro daquele mês vai chegar naquele número que você quer. Então, aqui você pode criar eu brinco, né? Um sistema de cores, né? O verde está dentro da meta, vermelho está fora da meta. Aí fica fácil você enxergar qual indicador não atingiu a meta. Então é importante criar esse mecanismo também, visual, né, de preferência. Já me perguntaram, Alexandre, posso pôr numa TV? Pode, a gente já viu, já vi empresas colocarem em TV, outras fazerem online. Quando teve, por exemplo, a pandemia, teve um cliente nosso que ele falou, pô, Alexandre, não consigo juntar o pessoal, não posso, vou usar o Miro. Usou o Miro, ou uma planilha Excel, né? O importante é ter o número e desenvolver a reunião, né? Só cuidado para não perder a essência do GD, que não é o quadro. A essência do GD é a interação das pessoas, é a análise do problema, né? Discutir o problema, na verdade, a análise não é aqui que acontece na reunião, mas é criar essa interação para a gente poder colocar alguma contramedida, né? Alguma coisa que possa resolver aquele problema. Algumas empresas têm do lado direito, uma delas que eu vou mostrar, inclusive, aqui, colocou do lado direito ações de curto prazo. Então, isso também é possível, né? É legal colocar, porque aí dá para você anotar alguma ação importante. Então, basicamente, esse é o quadro. Veja que ele é relativamente simples. Não é o único modelo, existem outros modelos. Um exemplo de modelo que a gente usa bastante também é quando você coloca ele na perspectiva do SQDCE, né? Que é S de segurança, Q de qualidade, D de delivery ou entrega, né? SQDC custo e E employee ou, né, recursos humanos. Então, e também é possível você ter um quadro com esses fatores, né? Então, no da segurança tem lá a cruz da segurança, na entrega lá tem o que foi entregue no prazo. Então, isso também é possível, tá, gente? Então, não se prendam ao modelo. O modelo, ele é uma referência, tá? Mas cada empresa pode usar. Eu gosto muito do outro modelo que eu falei agora, onde a gente põe gráficos, né? A pessoa vai preenchendo na mão, inclusive. Eu sei que pode parecer antiquado, mas tem um poder por trás disso. Quando a pessoa preenche, ela se sente dono daquilo, né? Então, temos que tomar cuidado para não perder essa essência do gerenciamento diário. Então, esse quadro, como eu falei, ele pode ter ações de curto prazo aqui do lado, né? Vocês estão vendo aqui, olha, 5 dias e tal. E o acúmulo aqui dos indicadores principais que você vai acompanhar mensalmente, né? Que eles são transferidos do diário para o mensal. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, pergunta aí no chat, no YouTube, no LinkedIn também dá para perguntar, só não dá para perguntar no Instagram. Aliás, preciso ver se está aparecendo no Instagram, mas eu acho que está sim. Então, isso é importante. Agora, quais são os benefícios, né, de ter o gerenciamento diário? Eu falei de alguns deles já, mas eu gosto muito de reforçar também. Ele traz algumas perspectivas. Primeiro que você, como está conectado com a estratégia, você acaba vendo isso todo dia, né? Ou seja, você... Opa, desculpem, gente. Entrou aqui um negócio sem querer. Acontece, né? E então você consegue saber se está indo no caminho certo ou não, ou se tem que fazer alguma correção. É um processo que estimula a liderança pelo exemplo. Vou falar algum tema rapidinho sobre esse conceito de liderar pelo exemplo. Desenvolve as pessoas. É impressionante como o quadro, né, e o próprio gerenciamento diário traz um desenvolvimento das pessoas, né? Eu lembro que alguns clientes nossos colocaram os líderes, né, para apresentar os indicadores e às vezes até o operador apresenta. Então isso vai dando bastante conhecimento para a pessoa, né? Ela se desenvolve, né? E as decisões são tomadas
em base na realidade, né? E mantém as pessoas engajadas e focadas, elas não saem de qualquer forma pensando naquilo, quer dizer, elas estão realmente focadas na visão comum, que é atender a estratégia que foi estabelecida. Então, essa é a expectativa, né? Então, esses são os principais benefícios do gerenciamento diário. E ele mostra também, né, isso que é importante, como é que nós estamos em relação à meta, né? Isso fica muito claro. Eu gosto de ressaltar sempre que muitas vezes o operador vai trabalhar e chega no fim do dia, ele chega na casa dele, a esposa pergunta assim, ou o marido, né? Como foi o dia? Ah, não sei, eu fiz só o que foi combinado, não sei se atingiu a meta ou não. Então aqui não, aqui a pessoa realmente sabe, né? Ô, Fábio, boa noite. Então, ela realmente se envolve, né, no dia a dia, ela realmente vai trazendo assim conhecimento, né? E você identifica onde estão os principais gaps, né? Você bate o olho, vê onde está vermelho e se concentra naqueles desafios que aparecem, né? E também você pode ver como ele está evoluindo, se ele está piorando, se ele está melhorando. Ô, Everton, tudo bom? Everton, também está aí, Everton Serralheiro, diretamente de Pirassununga. Muito bom. Legal, pessoal. Além disso, nós temos também que os indicadores eles passam a estar conectados, né, com o resultado do negócio, que é o que a gente espera. E, por último, democratizar a informação, né, gente? Isso aí é um poder que, para mim, não tem preço. É você poder deixar a informação para as pessoas saberem como a empresa está indo, se ela está indo bem, se ela está indo mal, se ela está em tendência de melhora, se está em tendência de piora, né? Eu trouxe alguns exemplos, né? Alguns que foram apresentados no Summit. Esse aqui, se eu não me engano, é da Alcoa, né? Boa noite, Leandro, tudo bem? Muito bom. Bom que vocês estão presentes aí. Muito bem, prestigiando o nosso trabalho. E aí tem também outro exemplo aqui de uma outra empresa chamada Sabloy, né? E percebam que aqui estão todos os líderes, né? Que participam do processo. É uma reunião que eu vou falar que ela tem que ser uma reunião rápida. Isso vale também para a área administrativa, né? Hoje eu tenho um cliente que é a Mary Kay, onde o GD ele hoje está muito além só de uma área operacional. Ele tem hoje um GD do negócio, é bem legal. E vale também na área administrativa, né? A pergunta é como estamos indo hoje, né? Essa é a pergunta principal do GD. Também outros exemplos, né, de quadros, né, que você pode usar também de gerenciamento, né? Pode ser esse tipo aqui, que é um tipo que giratório, também é possível usar, né? E também eletrônico, como eu falei, nada impede de você usar uma televisão. Eu só realmente recomendo, assim, cuidado quando pôr no computador, na televisão, e aí as pessoas esquecem, às vezes, de marcar reunião, né? Ou de fazer reunião. Falam, não, todo mundo já sabe, então sabemos que isso, na verdade, não é bem assim. Boa noite, Marcelo. Muito bom, pessoal. Então, a ideia é essa, né? A ideia é que você consiga trazer essa informação para todos. Então, eu vou mostrar, acho que agora um exemplo. Ó. Esse é um exemplo de um centro de distribuição. Eu peço só desculpa que o som provavelmente não vai estar muito bom, mas eu queria que vocês observassem, olha só, aqui, inclusive, era um piloto que a gente estava fazendo, por isso que eu acho que o GD é algo extremamente simples, pode ser feito amanhã, se você quiser. E aí você pode usar, como no caso aqui, a gente usou post-it. Né? Então aqui, inclusive, vai ter uma exceção. Quem vai apresentar é o supervisor, mas geralmente são as pessoas, né? Cada responsável pelo indicador apresenta o indicador. E nesse caso aqui, o pessoal estava com vergonha. Então, mas assim, vamos ver se o som sai bem ou não. Vou fechar o meu microfone, que uma vez me disseram que ele causa ruído, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. E vou liberar aqui a imagem, tá bom? Só um minuto. Vamos lá. Quinta-feira. Passar quarta-feira. Regras. Seja consigo, celular, vídeo para paralelo, respeitário. Sem muita reclamação. Chororô. Vamos falar agora com os indicadores de responsabilidade. Acidentes que aconteceram e ainda afastado. Hora extra, ontem teve 17
7 pessoas, temos que fazer um pouco de hora extra para atender uma demanda não prevista de fabricação de cabines. A quantidade que foi 152%, mas logo era 552 litros, e fizeram 151%. Quantidade de 1%, a condição de chegar bom no volume, de ter que parar o recebimento para priorizar alguns itens. O OTR é reflexo da descida de Betim para cá. A gente tem alguns itens ainda gravados no recebimento há mais de 3 dias. Transfer House são materiais transferidos de Betim para Contagem. A gente está fazendo análise, tá? O material ainda a gente não sabe onde está esses 46 itens. Porque na virada do mês, o financeiro obriga a gente a alocar os materiais. Como a gente não tinha terminado, a gente colocou nesse inventário para fazer o trabalho com os períodos. Aquele cabo desse aqui hoje, tá ali, para colocar ele. Eu coloquei de 98,9, né? Já ponto percentual abaixo também. Ponto 1, né? Menos de 100%. Expedição 100%, oferece separação. Hoje a gente faz algumas conferências, a gente não confere 100% mais, que hoje já coleta, põe o carrinho e entrega na linha. DMR 0, material de inspeção 0, material aguardando alocar qualidade 0, material de entrega direta 0, faturamento de autopeças, que é parte de criar, 3%. Então, nosso grande ainda é a parte de cimento. A gente, com a virada a gente acumulou muito material, tinha material fora do lugar. Então, na próxima semana, esses indicadores vão estar bem melhor. Vai, fala da... Vai. Tô filmando já, você sempre percebeu. Só da rotina, adequação da data, tá com a... O Luciano cobrou o fornecedor ontem, ele vai liberar, deve chegar na segunda-feira, a talha. Compra do carrinho de bateria, já colocou piota? A gente teve a liberação da verba, que era uma coisa que estava parada no tempo, então está em processo de compra. 2 indicadores atrasados com a saída do Euler, que era outro analista, então a Gabriela ficou sobrecarregada. Na verdade, em desenvolvimento, eu estou pegando informação para poder montar, né? A Daniele fechou isso aqui, esperando virar a semana para tirar. O Guilherme está desenvolvendo um suporte para cabo. A gente tinha uma máquina gigante para cabo, a gente jogou fora, que não cabia aqui. Eu lembro dela, tava lá em cima, né? Foi jogado fora. A gente não tem nem espaço para apoio. O Guilherme está desenvolvendo um suporte que a gente consegue cortar cabo. Fechou, né? Fechou. Muito bem, não sei se deu para vocês ouvirem tudo, mas de maneira geral ele foi passando ali nos indicadores, falou um pouco da demanda ali do inbound, né, que ele fala do recebimento, que ele está com alguns problemas aí, porque eles, na época a gente tinha fechado eles tinham 2 espaços de almoxarifado, a gente conseguiu melhorar um espaço e trazer um almoxarifado e fechar um depósito externo que era alugado. Então, foi muito bacana esse trabalho. E aqui à direita, vocês viram que ele tem uns post-its, ele vai marcando, né? Se atrás ele está em vermelho. Aí tem alguns ali que estavam já andando, mais ou menos essa ideia do gerenciamento, do quadro de gerenciamento diário. Vejam que bem simples, nada muito complexo, né? Opa, deixa eu ver se eu consigo avançar aqui. Opa, voltei. Avancei. Então, gente, em termos de quadro é isso, né? É claro que existem vários formatos, mas esse é o quadro. A reunião, ela é uma reunião rápida, né? De 10 a 15 minutos, mais ou menos, né? Até uns 30 para quem está começando é natural. E o que é importante nas reuniões? Na reunião, ela não é uma reunião para resolver problemas, ela é uma reunião para
acompanhar o indicador e trazer as dificuldades que você tem para atingir aquele indicador e já uma pré-análise, né, do que aconteceu. Então, a ideia é que isso tenha a presença da liderança, é algo que é inegociável, o líder tem que estar, líder da área, porque ele é como se fosse um maestro dessa reunião, né? Ele vai ouvir os indicadores, vai ver qual indicador precisa ser melhorado, né? Ter disciplina de atualizar o quadro de participação, então criar uma rotina que as pessoas realmente preencham com o valor do indicador na hora certa. Todos devem respeitar o horário de início e final. Em alguns casos, a gente põe lista de presença para garantir isso. E aí as pessoas devem ter uma ordem de apresentação, né? E se ela passar de 30 minutos, é que a comunicação está falha. Então, assim, se tem um problema, você tem que registrar o problema e ele vai ser tratado fora da reunião. Não é para resolver o problema na reunião, é para tomar uma ação imediata, né? Claro, se aquele indicador está crítico, você vai tomar, ou logo depois dessa reunião do GD, você marca uma reunião de análise de causa raiz. É isso que está por trás desse conceito, né? E sempre se concentre nos problemas e não nas pessoas, né? Não os culpados, né? É importante criar esse ambiente em que o líder possa realmente trazer, né, a contribuição para que a gente possa realmente, obrigado, Leandro, possa realmente trazer esse entendimento de qual foi o processo que falhou para resolver o processo, né? Isso é fundamental, né? Então, isso no começo é bem complexo, porque em algumas organizações a pessoa trazer problema é um problema. Valorizar o problema como fonte de aprendizado e não como uma coisa ruim, né? Isso também às vezes demora para você ter isso na cultura, às vezes a cultura da empresa. Eu já tive uma empresa que era proibido falar a palavra problema. Nossa, eu falo o quê? Então, assim, gente, é por aí, né? Então, realmente tem que trazer o problema à tona, né? E se concentrar para dar a sua contribuição. Não sei se vocês viram o rapaz falando, ele falando assim, desliga o celular, presta atenção, divirta-se, né? E sem chororô. Então, por quê? Porque antes o pessoal chegava lá, tô com isso para... Cara, você tem que resolver o problema e aqui trazer, né, aquilo que ocorreu. Eu achei muito legal o que eles fizeram. E deve ser a principal fonte de gestão do negócio. Então, ela traz para você, né, que você consiga realmente gerir o negócio de uma maneira consistente. Essa é a ideia do processo, né? Então, a ideia é que você realmente tenha esses princípios. Então, ou seja, olhar o que está verde, ok, você precisa às vezes nem falar, né? E sim o que está problema, né? E se todos os indicadores estiver verde, significa que você está com uma meta, né, insuficiente. Pode melhorar, aumentar a sua meta, né? Criar o problema, que eu falo, né? Às vezes você precisa criar o problema para a sua organização reagir, né? Então, pessoal, essa é a ideia da reunião. Agora, eu fiquei de dar uma dica também sobre a liderança, né? Como é que a liderança deve se comportar e tal. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que eu acho muito legal, né? Esse aqui, não sei se vocês sabem, é uma foto, né, do tsunami que teve no Japão, e esse cara que está de azul aqui é o presidente, ele orientando, indo lá no local, né? Esse cara aqui também é bem famoso, é um cara que não sai do Gemba, né, do local lá onde ele faz as comidas, né? Então, quando você vai para a reunião, você tem que estar com os olhos preparados e os ouvidos também, para entender o que está acontecendo, né? Aqui, por exemplo, é um case em que o plant manager ele estava ouvindo o operador, coisa que não era comum na rotina dele. Então, a gente instituiu isso através do GD e através das caminhadas pelo Gemba, né? Aqui, olha, esse aqui é um exemplo de uma empresa. Inclusive, aqui a gente começou primeiro só com a liderança, depois os operadores pediram para participar, porque eles começaram a ver que os problemas que eram levados na reunião, elas tinham solução. Então, teve um efeito muito bacana. Então, é importante que a postura do líder, aqui no caso o líder está aqui, ó, está aqui presente, e a liderança operacional também. Então, todos eles ancorados nesse sistema de gestão, que parte da premissa que você tem trabalho padronizado, né? Se não tem, começa por aí também. Aí depois tem uma gestão padronizada, que é a gestão visual dos indicadores, que é o que eu apresentei, e depois, né, a própria gestão tem que estar, né, na rotina dela de sempre participar dessa reunião. Não pode ter... Claro que, eventualmente, né, a pessoa não está presente, mas, de maneira geral, é importante para ela. E o seu comportamento como líder, qual deve ser? Essa é uma boa pergunta, né?
Bom, primeiro, você tem que apoiar quem agrega valor, que é o operador. Então, nós estamos ali para servir o operador, né? E você que é líder tem que ser uma espécie de coaching, né, para os gestores, para investigar problemas. Então, como é que você faz isso? Fazendo pergunta, né? Perguntando o que aconteceu, né? O que pode ser feito diferente. Então, a ideia é que as pessoas realmente se sintam à vontade de falar o problema e você consiga fazer pergunta e não afirmações, né? Então, isso é muito importante para que as pessoas possam efetivamente pensar e ajudar a resolver o problema. E preste atenção no seu tom e na sua postura corporal, né? Às vezes você fala de uma forma que ofende as pessoas, então é importante que haja um comportamento alinhado, né, com a estratégia da empresa, né? Empresas hoje você tem que ter uma fala que seja uma fala construtiva, né? Não estou dizendo que você não tenha que dar feedback, mas que seja construtivo. Então, são algumas dicas, né? A gente tem um curso a respeito disso, depois, quem sabe, eu trago ele aqui também, né? Se o pessoal pedir, a gente traz, né? E então, olhar sempre que o problema que é uma oportunidade, né? Na verdade, a oportunidade da empresa melhorar, né? Avançar no sentido de atingir as metas que foram estabelecidas. Então, pessoal, basicamente, o que a gente recomenda para finalizar aqui? Que você crie o seu próprio modelo, né, com base na sua demanda e em relação aos conceitos que a gente mostrou aqui. Então, eu tenho aplicado isso em vários clientes, a gente já fez isso mais de... eu já fiz isso mais de umas 50 vezes. Então, sempre tem ajuste, sempre... Né? Agora, o importante é o quê? Começar. Se você não começar, você não vai saber o efeito que isso tem sobre sua organização. Então, é importante que você desenvolva o seu processo, né? E se alguém aqui tiver interessado em conhecer o método, me avisa que eu tenho até uma planilha Excel já formatada. Se alguém tiver interesse, né, depois me manda um direct ou direct ou no LinkedIn que eu mando para vocês, tá bom? Isso facilita bastante, você já manda imprimir e tudo mais. Muito bem, então sigam-nos nas redes sociais, né? Vamos aqui, terminou a teoria, né? Praticamente, do que eu tinha me proposto a trazer para vocês, né? Que é a parte do gerenciamento diário. Tem muito mais coisa para se falar sobre o tema, mas a gente vai fazendo isso aos poucos aí com vocês, né? O nosso próximo encontro, apesar de ser véspera de feriado, eu até consultei algumas pessoas aqui para ver se o meu convidado, se ele poderia vir, ele falou que pode, então, véspera de feriado, nós vamos estar por aqui. Você também é nosso convidado, e é claro que esse convidado, ele é do terminal, inclusive ele é uma das fotos que eu mostrei aqui, ele vai falar um pouquinho como foi a transformação Lean na logística dessa empresa, que é uma empresa, um terminal, e que vai trazer muito conhecimento, né, muita experiência, que também é uma ideia de contribuir com vocês para que vocês possam aplicar os conceitos na organização de vocês. Então, nosso próximo convidado, Odair, de nada, Odair Bertizola, grande Odair. Muito bom, prazer em ver aqui também. Obrigado pelo elogio aí. E aí a gente vai trazendo a cada semana um tema novo. Então, semana que vem tem esse convidado, já estou batalhando para ter um outro convidado, porque sempre o pessoal gosta mais quando vem o convidado, né? Ficar falando com o Alexandre sozinho assim não é muito vantajoso, eu também prefiro falar com alguém. Então, nós vamos fazer isso na próxima semana e vocês são meus convidados. A gente vai comunicar nas redes sociais, como a gente sempre está fazendo, né? E que isso possa ajudar vocês a aplicar no dia a dia de vocês. Se vocês aplicarem, deu resultado, me manda uma mensagem, a gente vai conversando, quem sabe você traz aqui a sua história também. A ideia é a gente disseminar esse conceito aí pelo Brasil afora, para que as pessoas possam cada vez mais ser mais produtivas, né? E como a nossa missão como empresa é as pessoas mais produtivas e felizes. Esse é o nosso legado, é o que a gente espera trazer para a logística no Brasil, no centro de distribuição. Beleza, gente? Obrigado pela presença e a gente se vê na próxima quinta-feira. Um abraço.